Patrícios, episódio de hoje: homofobia, racismo e misoginia. Olá, seja bem-vindo ao episódio número 4 dos Quatrícios, o encontro virtual entre quatro Vinícius. Você que já nos ouve pelo podcast ou nos assiste pelas redes sociais e plataformas de vídeo sabe que o nosso texto inicial é sempre cheio de ironia. Este não será. O tema que nós escolhemos para hoje exige sobriedade e reflexão. Fazer piada já foi o tempo. Neste episódio, queremos falar sobre homofobia, racismo e misoginia. Com que lugar de fala você pode se perguntar? Com o nosso. O lugar de quem não é vítima, mas o papel de quem custou, ou ainda custa, a entender a dor do outro. Longe aqui de buscar desculpas para as nossas próprias mancadas. Mas devemos lembrar que nós, os quatrícios, somos da geração trapalhões, que por inocência, desconhecimento ou mera ignorância tirava sarro de coisa séria. Crescemos ouvindo piadas com o trapalhão que bebia demais, o mesmo que parecia se enfurecer, se é que de fato não se enfurecia, quando era zombado pela cor da sua pele. E o trapalhão que não fazia o papel de macho galanteador, lembra? Quantas vezes ouviu adjetivos, hoje impublicáveis, quando os outros três faziam insinuações sobre suas orientações pessoais? Somos frutos da miopia sobre alguns temas para os quais só agora damos a atenção devida. Isso, porém, não nos exime de culpa. Tivemos oportunidades que a vida oferece a uma minoria de brasileiros. Isso atende pelo nome de privilégios. E ainda assim, vez ou outra, derrapamos na curva do preconceito. Dito isto, será que vamos nos livrar do machismo impregnado em nosso genoma? Até quando nos trataremos como desiguais pela melanina que temos ou não temos na epiderme? Ainda fazemos humor como o Didi? Com a palavra, você, Vinícius. Bom, Vai lá, Simbrão. bem, então vou começar. Olha, eu me sinto muito feliz assim a gente trazer esse tema, porque nós somos quatro homens hétero, branco, né? E, enfim, e é curioso, porque a gente sempre levanta aquela questão do lugar de fala, né? O Vinícius tem essa preocupação, eu acho isso importante, mas eu acho legal a gente trazer essa reflexão, porque a gente pode contagiar outros homens, também brancos, héteros, enfim, e que podem começar a perceber o privilégio que nós tivemos e fomos criados com esse privilégio. E eu acho que reconhecer esse privilégio já é o primeiro passinho pequenininho para que a gente possa mudar esses paradigmas mesmo, né, que foram criados. Então, eu acho que eu estou particularmente fascinado pelo tema, por acordar pelas essas questões, não só do preconceito de gênero, de cor, mas o de raça também, e a gente começar a desconstruir isso e trabalhar a equidade realmente. Então, eu gostei muito da gente trazer esse tema, e mesmo sendo quatro homens hétero, brancos, acho que a gente tem um lugar de fala que é começar pela questão do mimimi, porque é muito fácil, o discurso que a gente ouve hoje, as pessoas falam, isso é mimimi, a sociedade está muito chata, a gente não pode falar piada, não pode fazer nada. É muito fácil você falar em mimimi quando você está no privilegiado, do lado do privilegiado. Então, eu acho legal nós, como privilegiados, se é que a gente pode falar isso, né? Já é um preconceito falar isso, mas a gente está nesse lugar de não sofrer na pele, literalmente, esses tipos de preconceito, a gente olhar que é muito fácil taxar de mimimi quando você não é uma mulher, quando você não é negro, quando você não é gay. Então, eu acho legal a gente levantar isso para que a gente possa abrir os olhos de outras pessoas também nesse tema. Então, vamos embora, vamos começar.
Marcão, segue. Eu vou aproveitar que eu vim de Rosa e vou contar uma brincadeira. Eu fiquei 16 anos em bancos de seguradoras que são formais, né? Só não são mais formais que o quartel lá do nosso almirante, mas são formais. E eu gosto muito da cor rosa. Então era normal eu chegar lá de terno e de rosa e alguém fazer a brincadeira, né? Pô, veio de rosa hoje, hein, ô florzinha, ou não sei o quê. E eu sempre retrucava a brincadeira com outro preconceito que eu dizia, pô, para usar rosa tem que ser macho pra cacete. Então, a gente se pega nesses erros, né? Aqui em casa a gente tem 3 gerações, eu e o Cláudio com 57, o Kim com 35 e o Luca com 25. E a gente sente que, para o mais velho, a gente meio que passou essa história. Ele ainda faz esse tipo de brincadeira, principalmente com orientação sexual e também com cor de pele. Já o de 25 é outra geração, né? Eles já vieram numa liberdade que nós demoramos um pouco mais para nos acostumarmos. Os meus amigos da minha idade ainda não se acostumaram, ou mais velhos, como eu tenho alguns amigos mais velhos. Cara, eu digo assim, estou indo num casamento em Búzios de 2 homens, meus amigos. Cara, como é que é? Não, você falou errado. Eu falei, não, de 2 homens. E nós tivemos outro casamento de 2 mulheres. Nós somos amigos de alguns casais, eu e Cláudia, de vários casais homoafetivos. E minha mãe até hoje não entendeu, e alguns amigos meus têm preconceito quando eu digo que eu vou no casamento, ou vou no aniversário. Então, é isso que o Zimbrão falou, faz muito sentido. Nós lá na empresa, hoje na Play 9, temos isso meio que como um mantra que a gente precisa dar essa oportunidade. Não é fácil, porque é mais fácil o discurso, né? Principalmente na cor de pele. No lado da escolha sexual, eu diria que, como tem muito artista, e o artista é mais liberal, a gente tem muita gente. Nós temos vários homossexuais, em transição, masculino, feminino, isso a gente tem. Mas na cor de pele você vê que normalmente eles estão mais embaixo na distribuição da empresa, e hoje mesmo nós estamos discutindo isso, porque nós estamos abrindo alguns canais com esse sentido. A gente está abrindo um canal que chamava Irmãos Neto, nós reduzimos para IN, e agora ele vai virar IN, de inclusão, de integração, para poder realmente trazer, vai ser coordenado por uma influencer negra. Lá nós temos um homossexual, temos uma menina branca, temos um garoto negro. Então, isso tem sido discutido ali. Mas quando você olha, essa foi a conversa de hoje de tarde, na reunião estratégica, a gente olhou para o lado, não para o lado, mas foi para o telefone, que estava todo mundo no Zoom também, e não tinha nenhum, nem de meia cor, né? Só tinha clarinho e clarinhas. Então, isso é mais fácil de você ir mudando na sua cabeça e no seu discurso, mas é difícil na prática. O comandante também convive dentro de casa com um outro olhar por causa de uma outra geração. E há que se dizer que esse texto introdutório ele foi submetido a uma curadoria da Júlia, filha do comandante, que fez uma observação muito bacana, que eu tinha falado, será que a gente vai ficar livre desse machismo impregnado no nosso DNA latino? Ela falou, não concordo, porque não é só latino, é na Europa, é na Ásia, beleza. Então, eu troquei o DNA latino por genoma, é da essência humana. Comandante, qual a leitura que o comandante vê de diferença geracional observando o tema do nosso podcast número 4? A diferença geracional é total, né? Como disse o Marcão ali, quer dizer, de 50 e poucos, né? A 35 já houve uma diferença, mas eu acho que para a geração de 20 anos ela inverteu completamente o sinal, né? É uma coisa que realmente machuca muito essa geração, esse tipo de preconceito, seja contra a mulher, seja contra negros, seja contra homossexuais, né? Quem vê o Instagram da minha filha, a Júlia, que você acabou de citar, pensa que ela é gay, né? Ela é lésbica,
porque é um monte de arco-íris. Hoje mesmo tinha postagem de arco-íris nas bochechas e tal. E ela não é. Ela namora um menino e nunca manifestou desejo homossexual nem nada disso, né? Então, sexualmente, ela é hétero, mas eles procuram homenagear muito, né? Reforçar esse discurso anti-preconceito, né? Permanentemente, diariamente, né? Seja pelas redes sociais, seja em textos, enfim, em tudo que eles fazem. Essa geração dos 20 anos realmente é uma geração extremamente preocupada com isso, no que eles estão certos, né? Coisa que nós não fomos, né? E tivemos que nos reinventar, né? Que foi o tema do nosso último podcast. Mas eu queria falar sobre essa questão de reinvenção também, trazendo até para as Forças Armadas, particularmente para a Marinha, que eu conheço. Eu até poderia falar um pouco do Exército e da Força Aérea, mas por coisas isoladas que eu soube. Mas na Marinha eu vivi, né? Como comandante, por exemplo, de navios, né? Onde eu tinha homossexuais sob meu comando, né? Então, da época que eu entrei na Marinha em 87 até eu sair da Marinha em 2017, a Marinha teve que se reinventar completamente, né? O acesso às Forças Armadas, à Marinha, era um acesso por mérito, né? Está aqui o Marcão, que é filho de general. Então, assim, a pessoa para entrar no Colégio Naval, na AMAN, na SpaceX, no Colégio Naval, na Escola Naval, é um concurso público, né? Quando eu fiz esse concurso em 86, foram mais de 20 mil candidatos para 150 vagas. Então, não há preconceito de qualquer tipo, a não ser porque só podia entrar homem, mas não há preconceito, por exemplo, em relação à cor, né? Se um negro fizesse o concurso e passasse, ele seria o primeiro lugar do concurso, né? Acontece que aí entra uma questão da questão mais econômica e social, né? Porque para você fazer um concurso como esse, você tinha que estudar no curso preparatório, você tinha que estudar em escola particular, né? Você eventualmente tinha que fazer aulas particulares, comprar livros caros, né? Então, como a gente sabe que, por conta do nosso longuíssimo período de escravidão e tal, os negros realmente começaram a ascender muito mais recentemente, né, do que os brancos. Então, a pessoa que é pobre para fazer um concurso desse tipo não tem nada a ver com a questão intelectual. Mas a pessoa que é pobre, que tem que comprar livro caro, tem que estudar em cursinho caro, tem que ter aula particular e tal, ele tem mais dificuldade. Mas, mesmo assim, na minha turma tinham muitos negros. A Marinha teve negros, recentemente, já há bastante tempo, negros almirantes de esquadra, portanto, almirantes de 4 estrelas, né? E negros, né? Então, o mérito sempre prevaleceu, né, sobre qualquer outro tipo de questão. Isso eu posso afirmar textualmente, e afirmo também que no Exército, na Aeronáutica, também era assim. Pode ser que muito atrás, 100 anos atrás, tal, se a questão da cor pudesse ter alguma influência, né, na promoção e tudo mais, mas nos últimos 30 e poucos anos que eu vivi, né, isso não aconteceu. A questão da mulher na Comandante, Marinha... posso fazer uma observação aí? Claro, porque claro, Marcão. Eu estava exatamente pensando isso. Você falou, né? Não, nós tivemos um almirante de esquadra, ou alguns negros, mas a proporção da população brasileira dificilmente foi acompanhada nas promoções. Hoje, no Exército Brasileiro, só tem um general negro, um apenas, em todo o alto comando. É o comandante aqui da Vila Militar de Deodoro, e é pai de um amigo meu, por isso eu sei que ele é o único general negro. Então, eu acho que a gente não... não, mas tem um negro lá, tudo bem, tem um, e tem 99 brancos. Eu acho que essa é a discussão que a gente nunca conseguiu trazer na proporção do que é a população brasileira. Né? É isso, a não proporcionalidade. Mas pela questão da entrada,
né? Na hora que você entra, uma turma de 150, por exemplo, que era a minha turma. Depois entrou o pessoal do Colégio Militar, nós éramos 180, né? Esses 180, eu acho que deveria haver 10 negros, né? Tá. Mas não Já houve na largada preconceito. já não tem proporção. Não houve preconceito no concurso. Você nem preenchia nada, sim. se era negro, se era branco e tal. Mas A minha dúvida é na promoção, se o grupo que escolhe não acaba tendo alguma influência. não. Posso garantir que nos últimos 30 anos, não. A gente, por exemplo, hoje tem os 3 comandantes militares, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e tem um cargo que é equivalente no Ministério da Defesa, né? Que é equivalente a um comandante militar. É como se fosse o militar que comanda o Ministério da Defesa, porque o ministro é civil e tem um militar mais antigo. Esse militar é um rodízio entre as forças e atualmente é um brigadeiro de 4 estrelas, negro. Então, isso, quer dizer, o brigadeiro virou piloto e chegou a 4 estrelas e chegou ao mais alto posto, né, do Ministério da Defesa, né? Então, o que há é isso, entram 10, aí vários saem, não sei o quê, né? Eu não me lembro, assim, mas talvez na minha turma que vai concorrer a almirante aí daqui a 1, 2 anos, talvez hoje não tenha negros mais, porque já saíram, eram poucos e saíram, né? Para não me alongar muito, a mulher, ela entrou bem depois, ela entrou em 81 na Marinha, né? E também por uma questão de mérito, ela aí já foi também comendo todo mundo, porque elas são muito mais estudiosas, muito mais organizadas, muito melhores do que nós, a verdade é essa. Então, a ponto de que o concurso do Corpo de Saúde da Marinha, para médico, dentista e tal, tinha que reservar vaga para homem, porque senão só passava mulher. E aí tinha que embarcar o médico num navio que não tinha camarote feminino e tal, então você tinha que ter um mínimo de homens, né? E depois isso foi melhorando. Hoje a mulher pode ser até almirante e existem duas almirantes da Marinha, da Ativa, né? Uma médica e uma engenheira naval, que são almirantes. Agora, a questão do homossexual é que realmente sempre foi um tabu, e eu me arriscaria a dizer que continua sendo um tabu nas Forças Armadas, né? E aí eu acho que eu vou passar a palavra, já me alonguei demais, e se eu tiver a oportunidade de voltar, eu conto mais essa questão do homossexual nas Forças Armadas. Vou te contar um episódio curioso que aconteceu comigo. Eu era correspondente em Nova York, meu filho tinha 4 anos, e ele estudava numa escola pública de Nova York, e ele chegou em casa, ele falou: papai, a Harrison, ela tem 2 mães, isso é normal? E na hora, foi a pergunta. Aí eu olhei para a Roberta, eu falei: filho, papai fez a opção por estar ao lado de uma mulher, mas foi uma questão de opção, eu poderia estar do lado de uma outra pessoa, e a mamãe fez a opção por estar do lado de um homem. Então nós temos sexos diferentes no mesmo casal. A mamãe da Harrison fez opção por estar ao lado de uma outra mulher e assim vice-versa. Então não há certo ou errado, é uma questão de a vida promover um encontro. Então foi assim que eu introduzi essa questão de discussão dentro da minha casa, num ambiente lá em Nova York que é muito mais liberal, muito mais a discussão muito mais amadurecida do que para a gente aqui ainda, né? E essa pergunta foi muito cortante, porque ele não perguntou o que eu achava, ele perguntou se era certo ou errado. Então ele já colocou no colo da moral, ele já estava discutindo se aquilo era moralmente aceitável ou não. Então, para ele, a coisa foi mais simples de acontecer. Voltando para o Brasil, a gente tem um retrocesso, né? A gente tem olhares, a gente tem posturas e comentários, dentre os quais o que a gente faz entre a gente, oriundo dessa tal geração Trapalhões, né? Mas a introdução da geração Filho, né? Dona Filho, a essa questão foi assim na veia.
Comandante, queria acrescentar alguma coisa sobre a Marinha ou quer passar a palavra para alguém, comandante? Não, eu posso acrescentar depois, porque eu acho que o pessoal já ficou cansado da minha voz aí. Passa para alguém aí depois. Eu queria sim falar sobre essa questão do homossexual nas Forças Armadas. Eu vou emendar nessa justificativa, nessa resposta que o dono lá deu ao filho, que eu acho que hoje em dia nem ela serve mais. Porque eu tenho alguns amigos e amigas que eles se dizem flex. Sim. Eu gosto de gente. Pode ser uma hora um homem, daqui a 2 anos eu separo do homem e arrumo uma mulher, daqui a 3 anos eu arrumo um que é transexual. Tem toda a razão, Marcão. Vai depender do meu coração hoje. Do momento, vai depender do momento. Então eu tenho vários amigos. Ah, não, mas aquele cara era casado. Ele era casado, mas hoje não é mais. É casado, mas não é mais com um homem, ou não é mais com uma mulher. Ah, mas ela é avó e ela se diz bissexual. Ela é avó e tanto faz, depende do dia. Ela prefere fazer com um homem ou com uma mulher. Cara, eu não tinha parado para pensar no quão velha já é quão velho já é o lastro de argumento que eu dei para o meu filho que está para fazer 14 anos. Isso faz 10. Hoje eu deveria explicar o que, olha, naquele momento, quando ela fez a opção, foi essa. Mas, eventualmente, podem ser outras pessoas. Mas, pai, é claro que ele não iria usar a palavra concomitantemente. Hoje, talvez usasse, porque ele gosta de palavra difícil. Mas ele poderia ser concomitantemente? Sim, pode. Agora, quando a gente falou do tema, uma das pessoas assim que mais defenderam, né, dos 4 foi o Zimbrão. O Zimbrão sempre quis falar sobre isso, né? O Zimbrão fez, inclusive, um vídeo muito bacana essa semana que a gente viu. O Marcão até fez um comentário, mandou na lata, acho que 4 minutos de argumento sem corte. E é um tema que o Zimbrão é muito sensível, né? Essa questão de diferença, do nosso atraso. Por que isso te toca tanto, Zimbrão? Em termos de raça, em termos de orientação sexual, você está muito sensível ao tema agora. É legal você tocar nesse assunto, porque isso foi meio um chamado, assim. Eu acho que nos últimos 6 meses eu comecei a me interessar muito por essa questão, quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a ficar mais introspectivo, enfim. E aí entrou a pandemia, eu fiquei mais introspectivo, eu que sou um cara muito expansivo, falo muito, muito agitado, e aí eu percebi que isso é uma atitude muito reativa, né? Não é uma atitude observadora. E a meditação trouxe isso para mim. E aí eu comecei a me ver em situações que eu continuava agindo dessa forma. Eu não estava ajudando para que a gente desconstruísse essas posturas, em todos os níveis, tá? Tanto no homossexualismo, quanto na questão racial, quanto na questão da misoginia também. Então, o que eu comecei a observar? E comecei a me aprofundar, assistir muita coisa sobre isso, documentários, de ler. E aí eu comecei a ver que, por exemplo, quando o comandante estava falando ali, a gente se refere à questão de ter um negro na Marinha, ter 2 negros, e o Marcão pontuou bem a questão de que, poxa, proporcionalmente isso é uma covardia. É porque a gente, vamos lá, pega aí anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80 que eu vivi, era muito comum no interior, nas cidades pequenas, e até aqui nas grandes cidades também, das famílias de classe média alta, classe média, terem a empregada negra que dormia em casa, que morava com a família, e o grande lance é que ela era tratada como uma filha, morava com a família, ganhava uma casa, né, na propriedade da família. Só que ninguém deu opção para essa pessoa estudar, seguir o sonho dela. A opção dela foi ser uma escrava não tão escrava. É pesado falar o termo escravo, mas se a gente olhar, isso é um resquício de escravidão. E está aqui, eu estou me referindo aos anos 80. A minha família teve isso, tá? Como várias outras famílias. Daquela pessoa que cresceu de menininha, de criança negra, pobre, cresceu com a família, e que ótimo, com roupa, comida, moradia. Olha, que suficiente. Não, isso é um tipo de escravidão, sim. A pessoa não teve opção de estudar, não teve opção de sair. E isso se repetiu até pouco tempo e se repete ainda nas cidades pequenas, tá? Então, assim, é muito difícil a gente falar em equidade, né? Porque não é o que acontece. Da mesma forma, a mulher. Quando você fala da mulher, na Marinha ou em qualquer cargo, pode fazer a ligação, pode fazer a comparação. A mulher que chega CEO de uma empresa,
ela sacrificou toda uma vida afetiva, familiar e toda uma carreira em paralelo a isso. Ela não, diferentemente do homem, que tem todo o apoio social e de outras mulheres, ou da esposa, da família, para que ele seja um cara bem-sucedido na empresa e ainda tenha uma família. A mulher dificilmente ela consegue, hoje em dia menos, mas é muito difícil, ela tem que rasgar um dobrado para que ela tenha filhos, tenha uma família estruturada e ainda seja CEO de uma empresa. Então você vê, é difícil Librão, você... Só para colaborar com essa tua informação, vou dar um número. Sabe quantas mulheres negras são CEO no Brasil? Não tenho ideia dessa. Uma. Nas grandes empresas. Uma, Marcão? Empresa de bolsa, só tem uma mulher negra CEO. E a gente falou de um general negro e uma mulher negra CEO. Sim. Então, olha só o abismo, né, que a gente tem. Sim. E aí a coisa é muito mais profunda. Eu comecei a observar que é muito mais profundo. Porque, como eu citei naquele vídeo, e eu vi exemplos disso no documentário Silêncio dos Homens, que eu recomendo, é bem legal, que é justamente isso. Estão nas pequenas atitudes, né? Quando você não deixa a mulher falar, que você quer prevalecer a sua fala, seja sua parceira, seja sua colega de trabalho, é a hora que você olha o celular, é a hora que você levanta para pegar um cafezinho enquanto ela está falando, mas na hora que o cara está falando, você ouve o que ele está dizendo. São pequenas atitudes que todos nós já devemos ter feito isso em algum momento, né, num jantar com os amigos, tal. Quando a mulher está falando, você a interrompe, fala na frente dela, coisa que você não faz quando um cara está falando, né? Da mesma forma, quando a criança está babada, nariz escorrendo, é a primeira a ser trocada na creche, a menina. O menino não. O menino não precisa, por quê? O menino é o forte, é o guerreiro, pode ficar cagado, pode ficar sujo, não tem problema. Né? A menina não, a menina é a delicada, é a princesinha que tem que ser limpa. Então, assim, são coisas que vão se perpetuando com pequenas atitudes, pequenos atos, e que a gente não percebe. A gente repete isso. Então, eu acho legal a gente ter iniciativas como essa, porque, de novo, nós, homens, hétero e brancos, né, falarmos sobre isso e refletirmos sobre isso, a gente pode contagiar outros homens que também têm privilégios, né, por serem hétero, brancos, enfim. Eu acho que é importante isso, porque essa chavinha tem que ser virada, né? A gente tem que começar a mudar esses paradigmas aí. Mas a gente está conseguindo virar essa chave aí, comandante? Ou você acha que tá lento demais aí o andar dessa carruagem? Não, eu acho o seguinte, primeiro eu só quero pontuar uma questão, que eu acho que essa questão racial, ela vai ser realmente vencida, ou melhor vencida, ou mais acelerada, com uma educação de qualidade, né? Então, a gente está falando de CEO, a gente está falando de almirante, né? General, e essas pessoas precisavam ter méritos, precisavam ter educação, precisavam serem competitivas em termos de educação, de instrução, né? Falar mais de uma língua e tudo mais, que, infelizmente, a nossa educação pública no Brasil não oferece, né? Então, a classe pobre no Brasil, que não tem acesso a boas escolas, não tem acesso a cursos e tudo mais, muito dificilmente vai deixar de ser pobre, e lá dentro dessa classe pobre tem uma imensa, talvez a maioria de negros, por conta do nosso período de escravidão, né? Então, se a gente não mudar a educação, se a gente não der educação gratuita, no Brasil a educação gratuita de qualidade, ela acontece na faculdade. Quem consegue passar para a faculdade boa, pública, de qualidade? Quem estudou em boas escolas particulares, quem fez curso preparatório. Então, é de uma injustiça terrível esse sistema, né? Mas, falando sobre essa questão de como a gente está avançando, dona Léo, eu queria... foi até legal você ter puxado, porque eu queria fazer pontuar aqui, que a gente sempre fala mal do governo, do nosso Congresso, do judiciário, né? E, na verdade, eu acho que as coisas avançaram nesse sentido. Eu posso dar o testemunho da própria Marinha, como falei, na questão do homossexual. A Marinha tratava de forma diferente, não aceitava. Aí sim, era preconceito. Eu não conheço um almirante gay,
provavelmente existe, mas ele não pode sair do armário, porque senão não é promovido, né? Tem até que, muitas vezes, casar para poder seguir na carreira e tudo mais, né? Então, isso, quem forçou a Marinha a fazer isso eu posso dizer, quem forçou a Marinha a fazer isso foram as leis e a justiça exigindo o cumprimento da lei. Então, vou dar um exemplo assim rápido e claro. Você só tem direito a uma casa, que a gente chama de PNR, né, próprio nacional residencial. Você vai morar em Belém, como eu fui morar em Belém, aí chega lá, não tem casa para todos os oficiais que estão lá. Então, a preferência é de quem é casado, né? E aí o homossexual não podia ser casado até pouco tempo, uma década, sei lá, uma década e meia atrás, né? Depois, quando eles puderam, agora já pode casar, união estável e tudo mais. O camarada chegava lá, eu sou casado com o João. Não, não é casado com o João, não vai ganhar casa. Aí o cara ia na justiça e a justiça obrigava ao cara a ganhar casa. Então, não tinha direito nem ao seguro-saúde, né, comandante? Exatamente, seguro-saúde. Usar o hospital, usar... Não, isso aí o cara é homossexual, é gay e tal. Não é pensão após a reforma, né? O eventual partida do cônjuge, né? Exato. Mas isso tudo só foi imposto. Foi imposto pelas leis e pelo cumprimento das leis. Então, existia uma resistência muito grande, inclusive, a cumprir essas determinações. Mas aí, o cara sabia que se não, comandante lá, se não cumprisse, a justiça prendia o cara. Então, começou a ser obrigado a aceitar. E aí, isso foi se tornando normal. Os homossexuais se sentindo melhor acolhidos pelas leis, pelo cumprimento das leis, começaram a poder também se assumir, né? Começaram a, como a gente fala aí, não sei se isso é preconceituoso ou não, mas acho que não, que é sair do armário, né? Começaram a se assumir gays e tudo mais. E não, assim, aí eles faziam parte, por exemplo, de uma tripulação, de um navio, absolutamente normal. Também essa nova geração dos marinheiros, né, dos cabos e tal, dos tenentes mais recentes, né, com 25 anos, a idade aí do filho do Marcão, o cara já é tenente, né? Então, o tenente de agora ele já tem essa mentalidade dessa nova geração, né? É isso. Mas os mais antigos sofreram essa imposição. E na minha turma de Marinha, que é a turma Almirante Paulo Moreira, né, que se formou na Escola Naval em 93, a gente teve um caso muito badalado, muito falado na época. E nós tínhamos um colega, não vou falar nomes aqui, mas a gente tinha um colega de turma que estudava conosco desde o Colégio Naval. E quando era capitão de corveta, a gente entrou em 87, então em 2008, ele servia na Escola Naval. E ele chegou para o comandante da Escola Naval e disse: olha, eu estou me transformando em uma mulher. Eu estou num processo de transformação para o sexo feminino, né? Então, ele era capitão de corveta, comandava um batalhão da Escola Naval, oficial da Armada, já tinha comandado um navio, casado, com um filho, e chegou no almirante da Escola Naval e falou isso daí. E eu acho que e ele depois se transformou realmente em mulher, fez operação de mudança de sexo, tudo. Hoje ele é mulher, né? E eu acho que, né, esse episódio que aconteceu, por um acaso, foi na minha turma, mas que aconteceu, chaveou um pouco a percepção e a realidade da Marinha, né? Porque quando era uma coisa lá com marinheiro, com cabo e tal, de repente você tinha um oficial superior no solo sagrado de Villers-Gagnon, como a gente fala, que é onde a ilha que funciona a Escola Naval, dizendo que estava se transformando em mulher, né? E a Marinha, dentro da 2008, isso, portanto, 12 anos atrás, eu acho que ela se saiu bem, né? Ele acabou sendo reformado, ele foi reformado,
porque como mulher ele não poderia continuar no corpo da Armada, né? Que é o corpo do pessoal que serve em navio, não tem mulher no corpo da Armada. Mas ele saiu reformado, saiu com salário proporcional e tudo mais. A Marinha preservou muito ele, porque ele tinha mulher e tinha filho. Então, houve um avanço muito grande da imprensa para tentar mexer com aquela história ali, que era uma história curiosa e tal, mas a Marinha conseguiu trabalhar bem isso. E, enfim, acho que ali foi um divisor de águas, né? Isso pode acontecer com todo mundo, com um oficial superior, com um almirante, com alguém chegar lá um dia e dizer eu sou gay. Ainda não sei, ainda não aconteceu com um oficial general, mas pode ser que aconteça um dia e talvez em breve, né? Agora, eu vou fazer um contraponto. Posso, dona? Deve, mas depois eu queria perguntar uma coisa para você que me veio dessa afirmação do comandante, que é a questão da troca de sexo no esporte, nomeadamente do vôlei. Depois eu queria que você falasse. Mas fala o contraponto aí, Marcão. Meu contraponto é o seguinte: cada um de vocês três, quantos amigos vocês têm que frequentam a casa de vocês, que é negro ou homossexual? Frequentam a casa, normalmente. Você sabe, deixa eu responder assim, primeiramente, porque é uma coisa muito bacana. E eu sempre falo para o Antônio, e talvez o meu argumento seja dos mais chulos possíveis, mas ele espelha exatamente aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Se você me perguntar quantos amigos meus possuem Fiat, eu não sei, porque para mim não importa se tem Fiat, se tem Mitsubishi, se tem Honda. Se você me perguntar quantos amigos meus são flamenguistas, rubro-negros, eu também nunca parei para contar, porque eu acolho os vascaínos e os tricolores da mesma forma. Transpondo isso e já pedindo desculpas pela colocação chula, mas para mim tão pouco importa a cor, para mim tão pouco importa a orientação sexual, que batendo um papo com minha mulher, eu falei, não sei porque eu nunca contei. E eu nunca contei porque nunca me fez diferença, entende? Isso é muito sincero. Eu não sei. Se parar para contar, não sei. Até porque eu trabalhei em televisão durante 32 anos, que é um meio... Para você sair de cima do muro, eu vou mudar a minha pergunta. Pode, no último churrasco na Serra, quantos negros e gays tinham na tua casa? Na minha casa... Bom, o último churrasco em pandemia eram só nós três, né? Estamos em isolamento. O último normal. Mas o último normal... Olha, eu teria que fazer um esforço porque... Para mim é uma coisa tão natural. Onde é que eu estou querendo levar? É que no fim a gente vai se aproximando e vai meio que trazendo pessoas iguais, tanto visualmente como acho. Estou botando você pensa assim também, Zimbrão? Ouvi o Zimbrão, Não, eu acho que aí tem um aspecto muito forte que é a questão social, como o comandante falou. Você estudou numa escola que não tinha quase negros na tua infância. Convive com pessoas da nossa época que o homossexualismo era velado. Então, se era gay, de repente você não sabe o que era, né? Não se assumiu. É difícil um cara com 50 anos, 60 anos se assumir, né? Fica no armário ainda. Não é preconceito falar no armário, não, porque no armário é simplesmente porque a pessoa não saiu para se mostrar, né? Ela se esconde no armário. Então, assim, eu acho que tem uma questão social aí, não é uma questão de que a gente busca os iguais, não. É porque a gente foi criado num ambiente que já é muito preconceituoso, né? Então, eu acho que isso vai mudar com essas novas gerações. Mas também, de novo, se o Antônio estuda numa escola em que tem um negro na sala dele e 30 brancos, a chance dele ter um melhor amigo negro é menor, estatisticamente é menor. Não é porque ele é racista, não é isso, é porque tem menos, né? Convive com menos, né? Deixa eu só voltar a essa pergunta, porque eu não quero ficar em cima do muro e quero responder. Se a gente fizer hoje, comandante, na Serra, um churrasco entre todos os nossos amigos do condomínio, não irá nenhum negro. É verdade. É isso. E são 30 e tantos lotes. Não irá nenhum negro. Porém, na escola do meu filho, que é a Eleva, existe uma política hoje de a gente trazer a diferença, de a gente trazer a realidade do menino da Rocinha, do menino da Pavuna, da menina
que vem da Baixada, existe um projeto chamado Janelas Abertas, onde a escola banca parte das bolsas, os pais bancam outra parte, funcionários e professores bancam, para que a gente tenha uma pluralidade nesse vitral da escola. Fala, Marcão. Não, eu ia dizer que eu sou um dos doadores. Janelas Abertas? É? Legal. Sem ter filho lá. Sim. O Vinícius, só para terminar, você me fez uma pergunta e eu acabei não respondendo. Por que eu me interessei por esse tema, tá? Só para contextualizar um pouquinho, é porque como eu tive um câncer, e o meu câncer foi um câncer de testículo, que é um câncer masculino, então assim, só para ampliar. Depois que eu tive o câncer, eu fiquei muito engajado na questão da saúde do homem. E aí comecei a escrever a minha história, escrevi meu projeto de jornalismo de final de curso, foi a minha história, e dali eu vi a necessidade de sair da questão da minha história de superação de um câncer e ir para a saúde do homem. Num primeiro momento, pensei na questão fisiológica. Testículo, próstata e pênis. Por que acomete a questão fisiológica, hereditária e tal? Fui para esse aspecto técnico e fisiológico da doença. E aí, no meio do caminho, eu comecei a perceber que a questão é muito mais comportamental. Porque o homem não se cuida, porque o homem não é limpado lá na creche desde criança, a menina vai com 12 anos no médico para ficar menstruada e tal, na puberdade, e ela acompanha o ginecologista desde então. O menino não vai, depois do pediatra, classe média, né? Não estou falando nem das classes mais baixas. Depois do pediatra, ele só volta ao médico depois dos 40, uma suspeita de próstata, de câncer, para fazer o exame e tal, enfim. Então, tudo começa numa questão comportamental. E aí eu comecei a analisar isso e, obviamente, esbarrei na questão do machismo, que tem tudo a ver. Né? Por isso essa minha necessidade de desconstruir esse machismo, né? Esse meu incômodo. Porque a gente está morrendo por doenças, fisiologicamente falando, e por comportamento. Depressão, angústia, ansiedade, suicídio, dependência química, dependência de comida, dependência de jogos. Então, assim, isso tudo, por quê? Porque eu sou o único solteiro daqui, né? Então posso falar com uma propriedade assim. Se você é um cara de 45 anos, bem-sucedido, mora sozinho e tal, se eu sair com uma mulher e ela vem para minha casa tomar um vinho depois que a gente saiu e tal, obrigatoriamente, se ela quiser transar, eu tenho que transar com ela, obrigatoriamente. Porque se eu não transar com ela, das duas, uma, raras as exceções das mulheres bem espirituais, né, bem desenvolvidas, que vão pensar, poxa, o cara não estava afim nesse dia, pode ser que no outro dia role. Raras essas exceções, a mulher também é machista, ela vai pensar, ou o cara é broxa, ou o cara é gay. São as duas opções. E aí você entende a pressão que um homem sofre a partir do momento que ele, para sair com alguém e tal, não é ele que opta pelo desejo dele, ele tem que satisfazer o desejo do outro. Isso é muito mais amplo, isso é muito mais perigoso e gera muito mais conflito. Por isso o Viagra, o Cialis, esses medicamentos são um sucesso, porque veio para ancorar, para dar uma bengala para esse homem que tem que estar sempre ereto, sempre, né, E aí eu comecei a me interessar muito por esse tema por isso, porque a saúde do homem vai por aí. Não é à toa que esses cânceres, enfim. Então, aí respondendo a tua pergunta, Vinícius, quando você perguntou por que eu me apaixonei por esse assunto. Tem um viés pessoal e eu acho que para fazer bem a todo mundo, né? A gente desmistificar isso que foi construído, né? Só para fazer uma complementação à sua resposta, nessa pesquisa que eu estava fazendo aqui para o nosso podcast, eu encontrei no Politize, que é o site de uma ONG que trabalha com educação política, a seguinte pergunta: como a misoginia afeta homens e mulheres? Então a resposta é: o constante estímulo de comportamentos estereotipados impacta ambos os gêneros, visto que exige mostras de cruel virilidade no homem e total subserviência na mulher. E voltando à nossa questão da etimologia, que toda hora a gente fala de etimologia, mas é interessante, a palavra misoginia, ela vem da junção de duas palavras do grego, que é miseo, ódio, e giné, mulher. Então o ódio, é a repulsa a tudo aquilo que é feminino. Interessante, né, Marcão? Caramba! E aí você tinha me feito uma pergunta em relação ao esporte, né? Sim, e nomeadamente hoje a vôlei, tem uma polêmica, tem uma polêmica gigante.
no vôlei que está chegando no Comitê Olímpico Internacional. Até porque, uma Marcão, decisão. A questão da performance é diferente. Primeira pergunta, agora eu vou colocar você na sinuca de bico. A performance é diferente. A estrutura muscular, ainda que pré-mudança de gênero, ela é diferente. Isso impacta, e qual é a sua opinião? Não, essa é a discussão no vôlei. Porque o que aconteceu com esse exemplo que tem hoje no vôlei brasileiro, né? Ele jogou, porque eu digo que lá atrás ele jogou como homem no Brasil, foi jogar na Europa como homem, ele se preparou fisicamente até 20 e poucos anos como homem, ou seja, é um cara que saltava quase 1 metro e tinha quase 100 quilos, e quando fez a transição, ele já estava pronto, não só com os hormônios masculinos, mas com a musculatura masculina, e passou a jogar nos times femininos. E a polêmica foi porque ele jogou contra o Bernardinho, né? E a televisão hoje não dá moleza, então teve uma leitura labial que ele falou, o cara deu a menina, hoje uma mulher, uma batida forte, lembrando que a rede masculina é 2,45, a rede feminina é 2,23, então tem 20 centímetros de diferença entre uma rede e outra, e um homem da minha altura, de 1,95 m, que vira mulher, saltando quase 1 metro, ele é realmente um completo fora de série no time feminino. E o Bernardo falou também, jogar contra homem fica difícil, né? Então, essa foi a polêmica. É uma polêmica que hoje já chegou ao COI. O COI está discutindo o que faz, se vai deixar, né, quem fez a transferência de sexo jogar no feminino. Tem gente falando em fazer uns jogos, um terceiro sexo, quem fez a cirurgia. Mas não é uma discussão simples, não. Não, até porque, gente, vamos lá, tem umas diferenças aí. A gente está falando, opção sexual é uma coisa. Homem e mulher, isso aí é indiscutível. Há diferenças, sim, fisiológicas. Produção de testosterona, isso não tem como. Né? Tem particularidades, isso aí é inegável, não dá para a gente negar. E aí o fato de o cara se transformar numa mulher por uma insatisfação, por ele ter nascido no corpo errado, enfim, aí são outras questões. Mas se ele nasceu no corpo de um homem, ele tem todas as diferenças de um homem em relação à mulher, diferenças que existem, isso não tem como. Por isso é que não é igualdade, é equidade, né? O termo é equidade. A gente tem que... A discussão, Zimbrão, vai no seguinte, que hoje, como ele pode ter feito muito tratamento e hoje ele está no equilíbrio parecido com uma mulher, só que ele se preparou como homem. Então ele já teve, para ter aquela musculatura, você é formado e conhece bem essa ciência, né? Hoje ele está legal, nos testes de feminilidade lá ele passa. Só que ele foi preparado para ter 100 quilos com os hormônios masculinos e hoje tem um corpo quase masculino com os hormônios femininos. Essa aqui é uma discussão gigante. Não é uma questão simples, e aí eu faço um inverso. Se fosse uma mulher que tomou os hormônios e tal para virar um homem e tal, esse impacto, será que seria... E aí eu estou fazendo de advogado de diabo mesmo, na questão, me prendendo na questão fisiológica e na questão da diferença. Será que isso ia ser tão... As pessoas iam se preocupar tanto? Será que ela ia se destacar tanto fisicamente, a mulher que sofreu a transformação para um homem, se fosse o inverso? Curioso, né? Depende do esporte, Zimbrão, porque existem especificidades do corpo da mulher, a elasticidade do corpo da mulher é muito maior do corpo do homem. Sim. Então, por exemplo, imagina se fosse ginástica artística, né? Isso que eu ia te falar. Imagina saltos ornamentais. Ia ter uma grita violenta. A questão já que você jogou lenha nessa fogueira, agora eu vou jogar álcool aí. E aí, é justo que a gente aprisione uma pessoa que não se sente naquele gênero? É justo que a gente não entenda a dor dessa pessoa? Né? Olha, mas a estrutura física da Tiffany é de homem. Ok, mas o cérebro dela não é. Ela não se vê naquele gênero. E aí a gente aprisiona uma pessoa que já foi aprisionada pelo próprio corpo. É uma discussão. Porque, por exemplo, na Marinha, né, comandante, a gente está falando de uma performance
no comando de uma tropa, no comando de uma embarcação, talvez não seja tão dispar quanto no desempenho em quadra, né? Não é, mas, por exemplo, embate direto, né? Eu que não sou o único atleta aqui do grupo, o dono lá é campeão de xadrez mundial, ele mas eu fui atleta de natação medíocre, mas fui na Marinha, fui atleta da Marinha de natação. Mas, você assim, tem histórico de atleta, né? Você tem histórico de atleta. Histórico de atleta, exatamente. A gripezinha não te pega, não, né? A gripezinha não te pega, não. Mas eu acho que o esporte ele é dividido, e aí então vocês para falar melhor que eu, mas ele é dividido em faixa etária, em amador, em profissional, não sei o quê. Quando você não vai jogar o time profissional do Flamengo contra o Dente de Leite do Canto do Rio, né? Porque vira um massacre, né? Então, o esporte, o boxe, você pega lá o peso pena do boxe, por exemplo, vai lutar contra o peso pesado, o cara é peso pena, campeão, 5 cinturões, nunca perdeu uma luta. Vai lutar contra o peso pesado mediano ali, vai perder, né? Vai perder. No judô, vai pegar um cara lá de baixo, jogar. Então, eu acho que no esporte essa questão realmente tem que ser melhor discutida e tratada, porque senão é velha história. Você começa a jogar um time de profissional contra dente de leite, né? E existe um caso também de um homem que virou mulher transexual, não sei se é em luta greco-romana ou se é no próprio judô, tem lá fora, não é no Brasil isso. Que também é outra coisa que está dando uma polêmica, porque o cara pode, quase no outro dia, matou uma mulher. Ele foi lutar e a mulher foi para UTI, não sei o quê. Né? Porque o cara tem uma complexão física 2, 3 vezes maior do que a outra. É como se você colocasse, mesmo no mesmo sexo lá, uma mulher peso pesado e uma mulher peso pena para lutar. É uma situação, eu não tenho opinião formada, tá, Vinícius? Dona, eu não tenho, é uma situação muito delicada, mas eu acho que tem que levantar essas questões, tem que observar sim. Eu acho que essas diferenças, como o Marcão colocou bem, o comandante, desculpa, colocou bem essa questão das faixas etárias, dos pesos, se isso é característico no esporte, né? Então, assim, tudo bem que o vôlei não tem isso, né? É um esporte coletivo e tal, e tem as diferenças entre os jogadores de peso, altura, isso aí indifere, né? Porque o que vale é o coletivo. Mas não é simples, não é uma questão simples, não. Merece discussão. Ô Zimbro, você já ouviu falar de misandria? Misandria? Alguém aqui já ouviu falar de misandria? Não conheço. Mis eu aprendi hoje com o Donald, que é ódio. Andria deve ser criança. Não, é o lado oposto, e tem gente que diz que não é o lado oposto. O ódio do andrógeno, né? É o ódio do menino ou do masculino. Só que tem gente que diz que não existe porque, na verdade, seria apenas uma reação à misoginia, a prática de opressão contra a mulher. Esse tema é muito bacana porque eu fui tentar entender a diferença de machismo para sexismo, e, na verdade, o sexismo ele afeta os dois gêneros, né? É muito bacana porque o nosso atraso no Brasil, eu falo como brasileiro, né? O nosso atraso, a gente não sabe, a gente não tem nem a intimidade com os conceitos. De vez em quando meu filho vem, estava no debate lá na Eleva sobre feminismo e femismo. Eu falei, caramba, peraí, deixa eu descobrir qual é a diferença. É um cara de 14 anos, eu nunca me lembro de ter visto isso na minha vida. E fui estimulado por ele, né? É uma geração estimulando a gente a entender conceitos, né? Conceitos. Misandria, eu descobri hoje à tarde, tá? Porque eu estava pesquisando para o nosso podcast que eu nunca tinha ouvido falar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, sobre esporte também. Porque o Donald falou assim, se for uma mulher comandando um navio, faz diferença para um homem? Absolutamente nenhuma, né? Por quê? Porque ela está interagindo com uma máquina, né? Ela está interagindo, a mesma coisa que a mulher for piloto de helicóptero, vai interagir ali com um helicóptero, ela pode ser um excepcional piloto,
como vai ter homens péssimos pilotos, então não faz a menor diferença. Mas existem esportes que você também interage com a máquina, que teoricamente também não faria a menor diferença. Então me veio aqui, por exemplo, a Fórmula 1. Né? Pode. Fórmula 1 pode, mas eu não me lembro de nenhuma mulher. Não, será que isso é machismo, é misoginia ou é sei lá o quê? Boa. Poder mulher... pode e pode. Automobilismo é liberado, é masculino e feminino junto, não existe prova só para mulher, assim como não tem no hipismo. Se você pegar, que seria uma máquina, só que é um animal, né? Você tem a liberdade, você monta um time masculino e feminino misto, nós já tivemos times olímpicos e pan-americanos, e vale a mesma coisa para algumas classes do iatismo, da vela, do sailing. Tem algumas classes que o barco pode ser misto ou deve ser misto, então isso pode acontecer. No caso de esporte, eu acho que diferente de essa comparação o comandante mulher ou o comandante homem, é o caso no esporte do treinador. O treinador masculino do feminino pode ser o Bernardinho e o treinador, a Isabel Salgado, pode ser treinadora do masculino. Isso não vai fazer diferença, porque não é um embate do masculino com o feminino. Eu acho que essa que é a comparação para o resto de qualquer outro negócio que não esporte. É um encontro, o embate do masculino com o feminino, ou do quase masculino com o quase feminino, dependendo de como for a transformação. Comandante, acessando aqui uma fonte que não é confiável, mas que foi imediatamente acessável, né, que é a Wikipedia. Não confio nessa fonte, porém, o Wikipedia diz que só houve na Fórmula 1 5 mulheres pilotos. E aquela que mais temporadas ficou foi Leila Lombardi, da Itália, com 3 temporadas na Fórmula 1. Só isso. Mas não deve ser da minha época, não. Eu nunca ouvi falar nela. E eu acompanho Fórmula 1. Eu também gosto muito de Fórmula 1 e não é uma piloto... Deixa eu ver. Enquanto vocês continuam aí eu tenho uma pergunta. Não ia falar. Já vou descobrir quando ela esteve lá. Pode falar, Zimbrão. Pergunta para o Marcão ou para o Donald, né, que envolvido com jornalismo dos grandes veículos e já correspondeu em países e tal, e o Marcão, poxa, pela expertise do voleibol. Se vocês conhecem, aí eu falo da misoginia relacionada às transmissões e ao jornalismo, principalmente. Se vocês conhecem algum narradora de futebol no mundo, não só Brasil, não conheço mesmo, mulher, né? E alguma técnica de futebol masculino que seja mulher, em algum time grande. Só respondendo aqui, Leila Lombardi correu nas temporadas de 1974, 75 e 76. Fala lá, Marcão. Eu ia dizer que no caso do esporte, já aconteceu, já tivemos esse tipo de exemplo, mas agora me faltou o nome. Narradora, Marcão? Narradora? No Sport TV. Depois ela deu até um curso e estava fazendo agora um trabalho. Nós temos a Ana Thaís, que é comentarista. Vanessa Rich? Vanessa Rich. Ela chegou a narrar. É mesmo? Que legal. Mas foi um projeto, assim, né? Porque ela começou... Eu estou falando, eu trabalhava no Sport TV ainda, então deve ter sido 2000, assim. Eles fizeram um projeto, aí ela fez vôlei, basquete, fez 1 ou 2 jogos de futebol, e depois ela fez um programa agora, uma captação de narradores ou de comentaristas na CNN, não, ou na Fox, né? Na Fox. Na Fox. Não, é legal, é interessante porque eu peguei na ferida. O futebol eu acho que é o esporte mais misógino em todos os aspectos. Não só na questão do esporte em si, quanto na questão das transmissões. Agora que há jornalistas no gramado, femininas e tal, mas no geral sempre foi muito machista, né? Um esporte muito machista. Aquela coisa do futebol é para homem, né? Aquela coisa bem tosca, né? Olha, e jornalistas no gramado, eu tive uma passagem no Fluminense que eu tive que ir para a delegacia, porque um jogo em Laranjeiras, sub-23, era Fluminense e Vasco, e a assessora de imprensa do Vasco era uma mulher, a torcida
detonou, chamou do começo ao final de palavrão. A menina foi para a delegacia e apresentou queixa contra o clube e tudo. Não é simples a vida para elas, não. Eu estou vendo aqui, Renata Silveira é narradora dos canais Fox Sports. E só para que vocês tenham uma noção de quão machista ou quão misógino é o meio, eu fiz, quando estava na Manchete, por conta daquela questão do diploma que já falei para vocês, da não revalidação, não tinha o diploma ainda, eu fui passado para o departamento de esportes para não ser demitido. Então nós fazíamos matérias, eu fazia matéria de jogo, né? Então, acabava o jogo, a gente ia para o vestiário, então, o jogador ali de toalha, tomando banho, então muitas vezes o cara estava pelado e você entrevistava o cara ali, o cara pelado debaixo do chuveiro, né? Ninguém imaginava que o cinegrafista ia roubar aquela imagem. Então, se você entrava no vestiário do cara pelado, só entravam homens, né? Hoje tem aquele backdrop, que é onde ficam as marcas, os patrocinadores, né? Mas você tem razão, Zembrão. É dos meios esportivos talvez o mais misógino, com certeza. E agora você falou de um negócio interessante que a gente acabou não tocando nesse assunto, que é o vestiário masculino. Na nossa época, se tivesse um cara com algum trejeito, porra, nego corria dele, não tomava banho na frente, etc. Hoje em dia, eu vou dizer para vocês que na Seleção Brasileira de Vôlei, pegar adulta 23 e sub-23 e sub-20, uns 30% são homossexuais assumidos. Uhum. E no feminino, eu diria que 40% são homossexuais assumidas. Na nossa época, o vestiário o cara era apedrejado se ele relaxasse lá naquele local. Um negócio muito louco isso. Olha, Zembrão, você foi muito feliz em bater muito na defesa por esse tema, porque a gente falou aqui, talvez seja o podcast mais longo nosso, e a gente ficaria horas e horas falando, porque o tema é muito bacana e mostra o quanto a gente tem que evoluir, o quanto a gente tem que conhecer, o quanto a gente tem que aprender com essa geração que está chegando, o que não nos exime da culpa de não nos livrarmos definitivamente da ignorância, dos risinhos de canto de boca, com alguns raciocínios ácidos que temos ainda. De vez em quando você contém o riso de canto de boca. Olha, é o preconceito lá dentro, é a geração trapalhão falando no nosso genoma ainda. E assim chegamos ao fim do 4º episódio dos Quatrícios, um encontro de 4 Vinícius. Valeu, Dani Di, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo. Aquele abraço virtual, Dani, por enquanto virtual. Obrigado, Quatrícios, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu mais uma vez. Se quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos Quatrícios, @Quatrícios no Instagram. Até um novo encontro, sem tema ainda definido, e um abraço dos Quatrícios. Até!